Ok, vamos à correção da bateria de exercícios sobre a DOAR, demonstração das origens e aplicações de recursos. Lembrando sempre que DOAR, essa demonstração foi extinta a partir do dia 1º de janeiro de 2008, com o advento da Lei 11.638 de 2007. De forma que, em concursos públicos, alguns continuam ainda cobrando a DOAR. E só é possível falar da DOAR baseado no texto legal antigo. Então, a aula teórica foi baseada no texto da lei antiga e a correção de questões de provas também são questões antigas e a resolução é toda baseada na lei antiga, texto da lei 6.404, artigo 188, que tratou da DOAR antiga. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 1. De múltipla escolha. Considera-se como uma aplicação de recursos. Vamos analisar todas as alternativas. Número 1. A venda de participações societárias permanentes. Lembrando que esse esqueminha é fundamental para as questões teóricas em que você deve identificar se é uma origem ou aplicação. Ora, atendida aquela regra geral em que uma conta circulante deve fazer contrapartida com uma conta não circulante no lançamento, para que exista origem ou aplicação na DOAR, então, aqui está, recordando, quando o ativo não circulante, realizável a longo prazo e o permanente, aumentar, há uma aplicação, porque o recurso saiu do circulante e está aplicado no não circulante. E se houver a diminuição do ativo não circulante, há uma origem, porque o recurso que estava no não circulante é a origem do que está agora aplicado no circulante, alterando o CCL. Como a DOAR é elaborada com contas não circulantes, então a diminuição do ativo não circulante é origem. Por outro lado, passivo não circulante, quais sejam exigível a longo prazo, resultado de exercícios futuros e patrimônio líquido. Quando há um aumento do passivo não circulante, há uma origem. Por exemplo, integralizou capital, aumentou o PL. Isso é uma origem do recurso aplicado no circulante, alterando o CCL. E a conta não circulante é que vai para DOAR. E se ocorrer a diminuição do passivo não circulante? Por exemplo, diminuição de capital. Saiu o dinheiro do caixa, debitei capital, diminuiu o PL. Há uma aplicação de recurso, diminuiu o passivo não circulante. Qual o entendimento? O recurso saiu do circulante e está aplicado no não circulante. A DOAR, lembro, ela é elaborada por meio das contas não circulantes. Com isto, podemos analisar. A letra A venda de participações societárias é uma aplicação? Não. Quando vendo participações societárias, há uma diminuição do investimento aqui do permanente. Diminuição do permanente é uma origem, portanto, a alternativa A está errada, porque o comando da questão que é uma aplicação de recursos. Seguindo, item B de bola, a compra de um terreno para pagamento em 180 dias. É uma aplicação? É. Qual é o lançamento? Debito terrenos no ativo permanente e credito títulos a pagar lá no passivo circulante. O ativo permanente aumenta, isso é uma aplicação de recursos. Aqui está a comprovação da questão número 1. Resposta certa, letra B. A questão quer saber qual é a alternativa que tem uma aplicação. Então, comprou o terreno, por exemplo, R$100, debito terrenos lá no ativo permanente e credito no passivo, já que é a curto prazo, título a pagar, passivo circulante. Atendida a regra geral, conta não circulante, fazendo contrapartida com uma conta circulante. Ora, há alteração no CCL. Se o objetivo da DOAR é demonstrar a variação ocorrida no CCL, esta conta não circulante está a débito. Portanto, é uma aplicação de recursos. Analisando a alternativa C, a compra de uma máquina industrial para o ativo fixo da empresa para pagamento após o término do exercício social seguinte. Raciocínio e lançamento.
Ativo fixo é ativo permanente. Comprou o débito, então aumentou o ativo permanente. Seria uma aplicação, mas a sua contrapartida, a compra é a longo prazo, então vou acreditar um título a pagar no exigível a longo prazo. Se eu debito uma conta não circulante e credito outra conta não circulante, não provocou alteração no CCL e esta operação, para demonstração das origens e aplicação de recursos, não é aplicação e nem origem. Portanto, não é essa a resposta. Letra D de dado. A diminuição de direitos do ativo realizável a longo prazo é uma aplicação? Com certeza não. Veja, se o realizável a longo prazo é um ativo não circulante, houve uma diminuição, isso é uma origem. Portanto, questão número 1, a única alternativa certa, que representa uma aplicação, é a letra B de bola. Seguindo, questão de número 2. O capital circulante líquido é. Vamos analisar. Questão de número 2. Capital circulante é a diferença entre ativo circulante e o passivo circulante. Ora, esta alternativa temos na letra C. A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Portanto, resposta letra C de casa. Questão de número 3. Quando o ativo circulante é maior que o passivo circulante, a diferença é denominada, resposta letra B de bola, capital circulante líquido. Por quê? Aqui está, analisando a questão 3. Quando capital circulante é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante, tecnicamente falando. Mas poderíamos ter esta situação. Quando o ativo circulante é maior que o passivo circulante, este excesso do ativo circulante sobre o passivo circulante chamamos de capital circulante líquido ou próprio. Então, capital circulante líquido ou próprio é o excesso do ativo circulante sobre o passivo circulante. O contrário, quando que é um capital circulante negativo ou de terceiros. Aqui está exemplificado. O ativo circulante é menor que o passivo circulante. Esta diferença do ativo é exatamente capital terceiro aqui aplicado. Então, esse é o capital circulante negativo ou de terceiros. A questão de número 3 diz: quando o ativo circulante é maior que o passivo circulante, a diferença é denominada ativo circulante maior que passivo circulante, a diferença é denominada capital circulante líquido ou próprio, CCL. Resposta B de bola. Questão de número 4. Quando o ativo circulante é menor que o passivo circulante, a diferença é denominada capital circulante negativo. Resposta D de dado. Seguindo, questão de número 5. A demonstração das origens e aplicações de recursos do ar indica as modificações ocorridas na posição financeira da empresa. Essa afirmativa é falsa ou verdadeira? A afirmativa é verdadeira, letra A. Por quê? Observe, questão de número 5. Ela está fundamentada na Lei 6.404, artigo 188, claro, o texto antigo, como já foi falado. No texto antigo dizia assim: a DOA indicará as modificações na posição financeira da companhia, discriminando 1, origem de recursos, 2, aplicações dos recursos, e 3, variação do CCL pela diferença entre origens e aplicações. O que se conclui que, segundo a lei, a diferença entre origem e aplicações é sempre um CCL, o que não é bem uma verdade. O texto legal comete uma gafe aí, porque, como sabemos, a diferença é o capital circulante, que pode ser líquido ou de terceiro. Mas como se trata de concursos públicos, temos que fundamentar segundo a lei.
Por isso, aqui está, segundo a Lei 6.404, artigo 188, texto antigo, a diferença entre ativo circulante e passivo circulante é chamado de CCL, que também se fundamenta assim, origem menos aplicações, variação do CCL. Seguindo, número 6. A questão de número 6 tem várias alternativas a serem analisadas. O que se quer a questão? Escreva diante das expressões a seguir a letra O quando se tratar de origem e a letra A quando se tratar de aplicação de recursos. Pois bem, todas essas alternativas ou são origem ou são aplicações na do A. Número 6.1. Lucro líquido do exercício. Ora, lucro líquido do exercício aumenta o PL, é uma origem de recurso. Certamente é o lucro líquido do exercício já ajustado pelas receitas e despesas que não afetaram o CCL. Portanto, é uma origem de recursos. Seguindo, número 6.2. Dividendos distribuídos. É uma origem ou aplicação? Ora, no artigo 188, inciso 2º, consta que distribuição de dividendo representa aplicações de recursos. O que quer dizer o legislador? Que distribuição de dividendo é o pagamento do lucro ou a apropriação do dividendo, onde debito lucros acumulados e credito caixa, já distribuindo, ou debito lucros acumulados e credito dividendos a pagar, que é a apropriação de dividendo. De qualquer forma, se eu debito lucro acumulado, diminui o PL, diminuição de PL é uma aplicação de recursos. Portanto, a alternativa C, portanto, o item 6.2 é uma aplicação de recursos. 6.3. Redução do passivo exigível a longo prazo. Basta observar no esqueminha. O exigível a longo prazo é um passivo não circulante. Diminuiu, é uma aplicação de recursos. 6.4. Aumento do passivo exigível a longo prazo. É só olhar para o esqueminha. Aumentou exigível a longo prazo, é uma origem de recursos. 6.5. Realização do capital social, ou seja, a integralização de capital social. Nem precisamos analisar se a integralização foi de dinheiro ou outros bens, porque no artigo 188, inciso 1º, consta como origens e, de qualquer forma, aumenta o PL, faz parte das origens de recursos. 6.6. Aquisição de direitos para o ativo imobilizado. Ora, aumento do ativo permanente, que é uma aplicação de recursos. 6.7. Alienação de direitos do ativo imobilizado. Ora, alienação é venda, diminuiu o ativo permanente. Diminuição de ativo permanente é uma origem de recursos. 6.8. Redução do realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo diminuiu, é uma origem de recursos. 6.9. Aumento do realizável a longo prazo. Ora, aumentou o realizável a longo prazo, é uma aplicação de recursos. 6.10. Contribuições para a reserva de capital, ou seja, formação das reservas de capital, ágio, bônus de subscrição e etc. Ora, aumentou o PL. Quando ocorre aumento no PL, é uma origem de recursos. 6.11. Alienação de investimentos. Ora, investimento é subgrupo do permanente. Alienou, vendeu, diminuiu o ativo permanente. Diminuição de ativo permanente é uma origem de recursos. 6.12. Aumento do ativo diferido.
aumentou o ativo permanente, que é uma aplicação de recursos. E 6.13, aumento do saldo credor de resultado de exercícios futuros. Aumentou o resultado de exercício futuro, é uma origem de recursos. Lembrando sempre que a DOA é uma demonstração dinâmica e não estática. Só podemos analisar se é origem ou aplicação quando há aumentos ou diminuições de contas não circulantes. Ou seja, se numa questão o examinador coloca assim, saldo de ativo permanente, saldo de realizável a longo prazo, saldo de exigível a longo prazo. Saldo é estático, não aumentou, nem diminuiu, não é origem, nem aplicações. Portanto, repito, a DOA é uma demonstração estática. Devo analisar as origens e aplicações de recursos quando está havendo um aumento ou diminuição de ativos e passivos não circulantes.